E aí pessoal, tudo bem? Num vídeo recente eu falei sobre como a gente aluga espaço mental para algumas pessoas, né? Tem gente que fica uma kitnet dentro da nossa cabeça, que a gente fica o tempo inteiro ali em loop pensando sobre essa pessoa. E pode ser pessoas que têm algum tipo de relevância na nossa vida, que marcaram a nossa história, né? Familiares, amigos, cônjuges, ex-cônjuges, coisas do tipo. Ou então pessoas que machucaram a gente, pessoas que geraram algum tipo de sofrimento pra gente, né? E aí eu acabei falando sobre a necessidade de a gente aprender o perdão, como eu mesmo, ao longo da minha trajetória, tive momentos assim de abrir praticamente rituais mesmo de perdão dentro da minha casa, e muitos de vocês pediram para eu compartilhar um pouco mais sobre isso. Então nesse vídeo aqui eu quero falar mais com vocês sobre o perdão e sobre como perdoar. Quais são as emoções aí que a gente precisa atravessar para conseguir efetivamente perdoar alguém e entender aí esse mapa de processamento emocional que a gente pode viver aqui dentro desse corpo, dessa mente. Se você não me conhece, está chegando agora, eu sou Caduca Saúl, sou educador e terapeuta, e eu sempre tento trazer a espiritualidade com o máximo de pés no chão aqui que sejam possíveis para a gente discutir e entender a quantidade de intersecções que existem aí entre ciência moderna, neurociência, psicologia, filosofia e a espiritualidade nas mais distintas tradições e até também na filosofia oriental, que seria ali uma visão até espiritual sobre a vida e que tem muita bagagem de conhecimento para a gente poder entender como viver uma vida de maneira harmônica, né? Esses conhecimentos antigos, tradicionais e os modernos não estão separados e cabe a gente saber identificar os pontos de interseção aí para poder trazer mais ferramental mesmo para o nosso dia a dia. E o conhecimento sobre o poder do perdão já é algo que vem sendo discutido já há milênios, né? A gente ser capaz de acessar esse sentimento de compaixão que é interno e projetar isso para outros seres, né? Só na Bíblia se fala sobre perdão mais de 80 vezes. Existem inúmeras orações também que vão evocar esses sentimentos na gente através das mensagens que estão sendo passadas, mas também na tradição budista, por exemplo, né, tem meditações específicas para você mentalizar o perdão e a compaixão sobre a vida, sobre as pessoas, poder direcionar essa energia ou então projetá-la para todo o universo, para todo o planeta. E só nos últimos 10, 15 anos que a ciência tem parado para olhar um pouquinho mais o poder da meditação e o que isso de fato causa no nosso cérebro, no nosso corpo, na nossa saúde. Já tem muitos artigos científicos que provam a eficácia da meditação para reduzir os níveis de estresse, de ansiedade, de depressão. Mas teve um estudo recente, em 2020, né, feito com monges da tradição do Zen budismo, onde eles estudaram diferentes práticas de meditação e quais eram os tipos de ondas cerebrais e também a amplitude dessas ondas, ou seja, a intensidade daquele estado mental naqueles monges durante essas distintas práticas. E eles identificaram um dado muito interessante, que os monges budistas, quando praticando meditação relacionada à compaixão e ao perdão, triplicavam o volume e a intensidade das ondas cerebrais alfa, que estão associadas à criatividade e a um estado de relaxamento imaginário, visionário. Quando comparado com outras práticas meditativas, por exemplo, Vipassana e Anapana, né, são práticas de concentração e de varredura, eles entenderam que essa prática de perdão e de compaixão ampliava esse estado de alerta, porém relaxamento, e um estado criativo da mente. E chegaram a supor a ideia de que meditações relacionadas à compaixão e ao perdão ativam a nossa criatividade. Quando a gente olha para a tradição yogi, onde eles vão falar sobre o sistema de chakras, né, e as flutuações mentais que a gente tem em cada segmento do nosso corpo, né, sendo 7 grandes centros, mas como se determinados pensamentos ou tipos de sensações e sentimentos que você tivesse acontecessem em determinadas partes do seu corpo. Quando a gente olha para esse mapa milenar de entendimento sobre a mente humana e cruza um pouquinho nessa informação, tem um dado interessante aí. A nossa criatividade nasce no nosso segundo chakra, o chakra Swadhisthana, que é o nosso ponto de reprodução, né? Onde ficam nossas genitais também e onde fica ali a nossa capacidade de prover vida, né? De gerar valor, de gerar criação, de continuar perpetuando a criação aqui nessa terra. A gente perpetua a criação, a gente gera valor para a vida não apenas quando a gente bota mais filho no mundo, mas também quando a gente se expressa, quando a gente deixa uma mensagem, quando a gente escreve um livro, quando a gente interage com a vida de alguém. A todo momento a nossa criatividade, a nossa livre expressão está trazendo a nossa verdade, está trazendo a vida à tona através desse corpo. E esse mesmo centro energético, esse mesmo eixo ali que dá impulso então a essa criatividade, também é responsável pela nossa libido, pela nossa sexualidade, e ele é bloqueado também pelo sentimento da culpa. O sentimento da culpa é o sentimento que fecha esse ciclo, né? Fecha essa torneira aí da criatividade e da libido também. Ou seja, existe um link direto entre os nossos bloqueios criativos, as nossas incapacidades de nos expressarmos genuinamente, a nossa libido, a nossa sexualidade, nossa força de vontade também, e os sentimentos de culpa que nós carregamos dentro de nós. E qual é a ferramenta emocional que nós temos para sermos capazes de nos libertar da culpa? O perdão.
não tem outra ferramenta. Antes de falarmos sobre perdoar outras pessoas, eu acho bem importante a gente aprender a perdoar nós mesmos, e identificarmos dentro de nós os nossos comportamentos, nossas incongruências, nossa capacidade de gerar perdão, de fazer contato com esse sentimento do perdão e da compaixão. E isso começa dentro, isso é um sentir bem profundo que todos nós temos acesso e que acontece no nosso coração. A chave do perdão está no coração. Não por acaso, o coração também, o chakra anahata, ele é o quarto chakra, né? Então temos 3 aqui, daqui para baixo, 3 daqui para cima, o quarto está bem aqui no meio, a interseção entre esses 7. Ele é a nossa ponte entre o mundo metafísico, o mundo espiritual, né? A parte de expressar a verdade, visualizar através da ilusão, e a conexão com a fé no invisível, com a fé nas forças maiores, e também nossos aspectos mais terrenos, por exemplo, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa coragem, como é que a gente lida com a raiva, como é que a gente lida com o medo, como é que a gente lida com a vergonha, como é que a gente lida com quem nós somos aqui nessa existência. Tudo isso está aqui desse eixo para baixo. No coração, onde acontece o perdão e a compaixão, é a ponte. O perdão e a compaixão é o nosso elo, é a nossa ferramenta de ponte com o mundo espiritual, podemos dizer isso. Ao longo da vida, todos nós vamos passar por situações difíceis, por situações de conflito, e isso faz parte da tormenta, né, que move aqui o crescimento da nossa consciência, o crescimento da vida acontecendo. Todos nós vivemos ou vamos viver episódios onde dizemos uma coisa que não era para ter dito e então nos sentimos culpados por isso, ou então tivemos uma atitude que não era adequada e nos sentimos culpados por isso, ou então sofremos algum tipo de violência, né, e sentimos raiva dessa pessoa. Todos nós vamos viver esses sentimentos, essas emoções. E a dificuldade que você talvez sinta de conseguir de verdade perdoar alguém que você gostaria de perdoar e seguir tua vida adiante, né, porque de fato, cada elo que a gente não sana é como se fosse um peso que a gente arrasta conosco, né? Sempre que a gente lembra dessa situação, sempre que a gente lembra dessa pessoa, vem como um fardo, né? Vem como uma coisa difícil, leva a gente para um sentimento pesado, para um sentimento de raiva, um sentimento de rancor, um sentimento de culpa. E de fato é impossível viver em fluxo, viver em sintonia com a vida conforme a gente está arrastando todos esses pesos, essas histórias que a gente já viveu. Mas esses pesos, esses fardos que nós ainda carregamos, têm razões para a gente carregar. E talvez no lugar de perguntar como perdoar, a gente deveria perguntar mais sobre por que perdoar. O que você entendeu sobre essa situação, sobre o ocorrido entre essas duas pessoas, né? Seja qual for a história, pode ser as coisas mais abomináveis e violentas possíveis, tá? Porque o universo, de fato, ele é misterioso em colocar situações bem delicadas no nosso caminho de ser humano, né? Tem pessoas que passam por violências na infância, por exemplo, e que tem alguma razão para aquilo ali ter acontecido, da qual nós não temos compreensão, nós não estamos vendo o jogo inteiro, mas aquilo ali aconteceu porque teve coisas que antecederam aquilo. Então aquilo é uma consequência de uma série de situações, seja as violências que aquele próprio pessoa, que é um violento, né, sofreu na sua própria vida, mas existe uma sequência, uma sucessão de fatos que fazem aqueles episódios acontecerem. Então tem uma razão, isso é a razão para aquilo ter acontecido, entende? E isso, em hipótese alguma, é ser conivente ou se conformar com violências. Pelo contrário, é ser capaz de reconhecê-las, reconhecer suas origens e ser capaz de trabalhar nas suas origens e eliminar as causas que geram aquele tipo de consequência. Então todo esse trabalho de ressignificação da própria história, de ser capaz de mergulhar nas próprias memórias e entender o porquê das coisas, então ter uma boa razão para você mudar a forma como você interpreta aquele fato, né, com um pouco mais de compaixão, aquilo não é para você simplesmente ignorar os fatos e falar assim, não, beleza, aquilo lá aconteceu e tal, beleza, vida que segue. Não, aquilo ali é para você poder se municiar de um profundo sentir daquela situação, entendendo que a pessoa que causa aquela situação, ou você mesmo que causou dor a outra pessoa também, passou por alguma coisa antes, que gerou esse resultado. Você é uma consequência daquilo que aconteceu antes. A pessoa que te causou algum tipo de violência, de dano, de término, de mágoa, também passou por isso em algum momento e ela está só replicando o favor inconscientemente. Algumas delas até conscientemente, mas como uma estratégia de se livrar da sua própria dor, entendendo, né, com a crença de que aquele tipo de atitude sana suas próprias dores. E se você acompanha meu canal com regularidade, ou então você chegou até aqui nesse vídeo e você não entendeu ainda que estamos todos machucados, que todos nós passamos por algum tipo de ferida emocional, é muito importante que você entenda isso para que você então possa se sentir plenamente capaz de começar a fazer contato com essas feridas. Como a gente é capaz de sanar uma ferida emocional sem fazer contato com ela? É aí que mora o grande problema.
As pessoas querem perdoar as outras, mas elas são incapazes de fazer um contato profundo com a dor que aquela situação lhe causou. Então ela fala da boca para fora que perdoou. Ela toca a vida pra frente e esquece daquilo, mas não esquece. Porque toda vez que lembra daquela situação, vem com um ranço, vem com um peso, vem com mágoa, vem com rancor, vem com culpa. Então se algum episódio relacional aconteceu na sua vida que te gerou esse sentimento de contração, de fechamento, de cerceamento de você, que te causa esse peso, né, como esse sentimento que eu acabei de citar, é um sinal de que você ainda não foi capaz de ressignificar toda essa história e atrelar novas formas de interpretar, que te gerem, na verdade, liberação. Por exemplo, o perdão. O perdão genuíno é um sentimento libertador mesmo. O perdão é um sentimento que liberta a dor. E o que efetivamente significa isso de libertar a dor? Libertar é algo que dá passagem, é algo que tem livre caminho. E quando a gente sofre algum tipo de violência, né, a gente se apega àquela dor, aquilo ali gera um trauma, gera um susto, que grava na gente. E o nosso desejo é de ou ignorar aquilo que não liberta aquilo, ele continua buzinando na gente, consciente ou inconscientemente, ou então se apegar àquela dor, se identificar com aquela dor, que geram então apegos de identidade, né? Você define quem você é a partir dos episódios difíceis que você viveu, consciente ou inconscientemente. E no que tange o perdão e a capacidade de perdoar a si mesmo ou outro, a gente precisa fazer contato com algumas emoções que são muito difíceis de sentir, porque elas são incômodas, elas parecem que não vão acabar. Por exemplo, a vergonha. A culpa está associada com a vergonha. Então, quando você age de uma maneira, né, a culpa é algo que te gera um peso assim, de vergonha de ter tido determinada atitude, concorda? E um outro sentimento também muito comum no que tange o perdão e que a gente tem muita dificuldade de fazer contato, de senti-lo, é a raiva. E a gente não quer sentir raiva porque sentir raiva dói. Imagina que cada sentimento tem uma sensação. Tá? Eu poderia fazer um outro vídeo só sobre isso, mas é algo que vai ficar denso aqui para o YouTube, então eu vou deixar isso reservado para quem é aluno da Escola do Fluxo, né? Eu posso programar uma aula sobre isso, sobre a natureza das sensações, né? A natureza dos sentimentos, que sensações que eles causam no nosso corpo, como identificar o que está sentindo, se tornar cada vez mais capaz, mais rápido de nomear o que está sentindo. Mas a raiva, por exemplo, né, que eu estava dizendo, é um sentimento que causa dor, que causa um tipo de contração aqui na região diafragmática, que de fato dói, sabe? Queima, a raiva queima. Agora olha só que curioso, se a gente tem alguém para perdoar, seja nós mesmos por atitudes que tomamos, ou alguém que nos machucou e que a gente sentiu raiva, frustração dessa pessoa, a gente precisa fazer contato com a raiva. Não pode simplesmente pular essa etapa. Tipo assim, ah não, beleza, a pessoa causou isso aqui, fez isso comigo. Não, você tem que sentir aquela raiva de novo e sentir ela profundamente, porque a raiva é um sentimento quente. A raiva é um sentimento que traz o calor pro corpo também, ela traz o movimento pro corpo. Então ela é o que cauteriza essa ferida emocional que ficou em você. Se você não sentir isso inteiramente, você só pular uma etapa, você está praticamente tapando um buraco, você está cobrindo uma ferida, você não está cauterizando uma ferida e gerando, então, uma marca, né? Uma cicatriz que forma um pouquinho de quem você é. Você nunca vai perder aquilo ali, mas tá sanado, não tá mais doendo, não tá mais condicionando seus atos. Você esquece até que você tem cicatriz. Olha só, essa daqui talvez você não sabia. Só nesse meu braço direito aqui eu tenho 11 cicatrizes de briga. Até meus 15 anos, assim, eu era o porradeiro do colégio, né? Eu sempre fui altão. Se alguém me tirava o desaforo, assim, eu já queria resolver no braço, resolver no tapa, porque em casa eu não tinha muito espaço de expressar minhas raivas, minhas frustrações. Então, no colégio, quando alguém me desaforava, minha reação espontânea era partir pra cima. E isso era um reflexo de desequilíbrio emocional de uma criança que não conseguia fazer contato direto com suas emoções, porque não lhe era permitido também. Agora, quantas pessoas que estão já na vida adulta também não foram educadas sobre suas emoções, não conseguem fazer contato com esses sentires que são difíceis, que causam rebuliços internos e explodem. Também tem uma reação explosiva, né? Isso é um sinal de que essas cicatrizes, elas ainda estão abertas, elas ainda estão doendo. Você entende isso? Que as suas feridas emocionais, elas foram curadas, elas foram sanadas, se transformaram em cicatrizes que você só lembra quando você tá afim, quando você quer contar uma história, e aí você vai lá e começa a falar daquela cicatriz, como é que foi e tal, você já curou aquilo já não te causa mais uma dor ao falar sobre aquilo. Agora, quando a ferida tá aberta, sempre que você toca naquele lugar, você talvez até evite tocar naquele lugar, falar sobre aquilo, falar sobre aquela pessoa, falar sobre aquele episódio que aconteceu, aquela demissão, aquele término, seja lá o que for, que faz você reviver aquelas sensações das quais você não quer reviver. Pois é, entrar em contato profundo com essas emoções é o trabalho fundamental do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, para que você possa, então, trazer novos hábitos, novos padrões, novas formas de interpretar o mundo, interpretar as pessoas, interpretar a si mesmo e como agir nessa vida. E dependendo dos traumas que você tem, das feridas que você tem, dos episódios que você já viveu, de fato, pode ser muito difícil fazer contato com isso.
Na semana que vem, na segunda-feira, a Dawn Watson, não sei se vocês conhecem, do documentário Eu Não Sou Seu Guru, do Tony Robbins, que tem na Netflix, ela vai estar na Escola do Fluxo. A gente vai ter um encontro com ela ali e vamos trocar bastante ideias sobre reinvenção pessoal, sobre como lidar com esses traumas. Ela tem uma história bem difícil, que se você não conhece, eu recomendo você assistir o documentário para você conhecer um pouquinho do trabalho dela, dessa história. E vai ser um prazer poder extrair essa conversa, puxar todo esse fio de campo, esse fio de meada aí sobre como se reinventar mesmo a partir de dores tão latentes, tão difíceis, e então criar uma vida completamente nova, né? Com novas perspectivas, com novas atitudes. Eu tô bem feliz, bem empolgado para esse encontro aí. Se você quiser participar desse encontro, o link para inscrição vai estar aqui embaixo. E se você não puder assistir ao vivo, ele também vai ficar gravado. E para quem tá vindo depois, ele tá lá gravado esse encontro. Fica à vontade de fazer sua inscrição e assistir lá, tá bom? Agora, se você quer mesmo desenvolver essa capacidade de se perdoar e de perdoar alguém, o meu primeiro convite é que você abra momentos intencionais na sua vida, na sua rotina, na sua semana, para que você possa fazer contato com aquilo que você sente. E isso, com o que é um momento intencional? É a mesma coisa que um ritual. É você designar um período de tempo e uma sequência de ações que vai fazer, que tem uma intenção por trás, que vai fazer você entrar em contato com alguma coisa. Pessoal, entenda que um ritual, qualquer ele que seja, está totalmente fundamentado nas intenções daquele ritual. Porque um ritual, de fato, nada mais é do que um conjunto de ações de maneira organizada que tem um determinado fim. Esse fim é dito antes, né? Você pode definir o ritual da garrafa. O ritual da garrafa é eu encher a garrafa de água, botar ela aqui embaixo, girar 2 vezes para o lado esquerdo, 2 vezes para o lado direito, depois 3 vezes para o lado esquerdo, abrir e tomar minha água. Esse é o ritual da garrafa. Pode ser um toque, mas é o ritual da garrafa. É uma forma que você organiza etapas para você então fazer alguma coisa. E por que isso é importante? Porque quando você define uma intenção, por exemplo, de fazer um ritual de perdão, eu não vou te passar uma receita aqui do ritual perfeito, porque eu não acho que tem isso. Para mim, o que funciona para mim é eu sentar em meditação. Então eu sei que durante aqueles 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, o tempo que for necessário, a minha missão, o meu ritual é eu realmente relaxar o meu corpo o máximo de tempo que eu puder, o mais profundamente que eu puder, soltar a minha mente, soltar o meu rosto e entrar em contato com tudo que está dentro de mim. Trazer à tona essas intenções, trazer à tona essa pessoa, trazer à tona esse episódio, reviver aquela cena, olhar para aquilo ali e sentir tudo aquilo que eu precisei sentir. Conforme eu faço isso, eu vou tendo clareza de como eu mesmo gerei aquilo em alguma instância. E isso é duro de ver também. Então por isso precisa de tempo. Você fazer o contato com a verdade, que você é o seu único algoz, que você é o criador da sua realidade de verdade, que todas as coisas ruins que lhe acontecem têm a ver com você, têm a ver com seus aprendizados, com suas falhas, é algo que muitas vezes é muito dolorido, é muito difícil, que pode ser até a verdade que você permitiu determinadas situações acontecerem. E isso é doloroso, é doloroso. Esse é um dos pontos, né? Tem pontos também que são mais misteriosos, por exemplo, uma violência, uma coisa infantil, assim, que de fato acontece e não tem como explicar como que a criança é responsável por aquilo, né? Não tem como olhar isso dentro do ponto de vista prático aqui falando, né? Pessoal kármico, vidas passadas, pode até entrar nesse mérito, não entro nesse mérito não. E eu não entro nessas abordagens porque você não consegue nunca ter certeza se aquilo ali é real ou se não é. E se aquilo ali não te dá certeza de que é real, aí você nunca vai ter o poder na sua mão. Porque a certeza, ela só existe quando você tem o conhecimento, quando você tem o entendimento sobre aquela situação. E isso lhe gera o poder de agir de maneira diferente. Então, se determinadas suposições sobre minhas vidas passadas, por que eu nasci não sei aonde, por que eu passei por uma violência assim, um assado e tal, não consigo explicar de maneira racional aqui nesse plano, então aquilo não está me empoderando. E eu prefiro não entrar por essa via. Na minha abordagem psicoterapêutica e de educação sobre espiritualidade. Mas entenda que o primeiro passo, mais importante mesmo, para você ser capaz de gerar esse sentimento de libertação, de libertar a dor dentro de você e dentro do outro também, é você fazer contato com esses sentimentos duros. Culpa, vergonha, raiva, medo. Fazer contato com esses sentimentos e você pode se firmar em algumas verdades espirituais que te ajudam a olhar para isso com um pouco mais de candura. Por exemplo, nada é permanente. Tudo está em movimento. Entender que os sentimentos também são passageiros te ajuda a entender que você pode fazer contato com aquilo, por exemplo, com a culpa, que é um sentimento que te puxa para baixo, parece um poço sem fundo, você tem vontade de se esconder, não tem vontade de sair de casa mais. Fazer contato com esse sentimento parece que ele nunca vai acabar, que você está num poço infinito. E é importante você dar esse mergulho até o infinito, porque ele não é infinito. Tem uma hora que tu chega ali no fundo do poço e tu encontra impulso para sair, cara.
Então, não ter medo dos seus próprios sentimentos é muito importante, porque a gente está falando sobre não ter medo de lidar com a sua própria mente. E uma outra verdade espiritual também que me ajuda a gerar esse amor incondicional, essa força de compaixão mesmo, de perdão por mim ou por outros seres, é me lembrar de que tudo é um. É me lembrar de que tudo é amor divino, de que nós somos frutos disso, nós somos frutos da criação, e que isso está numa espiral infinita de crescimento, de ascensão. Então, se tudo que acontece é para o crescimento, é para o bem, e eu já tenho isso como uma verdade basal, né? O ponto de partida é esse. Tudo é amor, é verdade para o bem e tal. Até aquilo que aparentemente me machuca está dentro desse mesmo processo. É como se fosse uma grande equação e eu estou olhando para a parte, mas a equação é muito grande. E com o coração aberto e com a mente firme nesse tipo de verdade espiritual, eu sou capaz sim de gerar uma energia dentro de mim de amor incondicional e de perdão até pelas pessoas que já me fizeram mal. E entendendo que em algum momento elas fugiram da verdade, elas esqueceram dessa verdade. Eu também, nas minhas falhas, nos erros que eu já cometi, eu também esqueci dessa verdade. Eu esqueci de quem eu era, a verdade é essa. Você esqueceu de quem você é, do que você é. E se lembrar, resgatar esse conhecimento é algo basal, assim, pra gente ser capaz de perdoar efetivamente alguém, sanar as nossas feridas e tocar a vida pra frente. Bom, esse vídeo aqui virou praticamente uma aula, né? Porque é um assunto realmente extenso, profundo, que tem muitas formas de enxergar e que eu tentei cobrir aqui o máximo de pontos possíveis, assim, para te trazer clareza sobre esse sentimento, sobre como lidar com isso, como gerar isso para sua vida, tá? Mas espero ter ajudado você no seu processo. E se quiser vir participar da aula junto com a Dawn Watson, segunda-feira que vem, ou então se você está vendo esse vídeo depois, o material está gravado, só clicar no link aqui embaixo e fazer sua matrícula na Escola do Fluxo por R$ 39,90. Aproveita, comenta aqui embaixo se esse vídeo aqui te trouxe bons insights e clarificou esses processos psicoemocionais para você, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.